Livro dos Juízes, Juízes, capítulo de número 7. Juízes 7, a partir do versículo 13. Fechou, pode dizer amém? Juízes 7, 13 diz assim: Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho, e dizia: Eis que tive um sonho, e vi que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas, e chegando à tenda do comandante, a derrubou e ficou caída. E respondeu o seu companheiro e disse: Não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão aos midianitas e todo este arraial. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua explicação, adorou. E voltou ao arraial de Israel e disse: Levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas nossas mãos. Sentados. O livro dos Juízes, eles trazem informações preciosas, também traz a realidade, algo de certa forma terrível. Quando o Senhor tira o seu povo do Egito, quando levanta Moisés para estar na direção daquele povo, Moisés, após a sua morte, é passado esse cargo, ou esse encargo a Josué, e todo o povo de Israel, eles se mantêm fiéis ao Senhor neste tempo. Mas a Bíblia vai nos dizer que Josué, aos 110 anos de idade, acaba falecendo. E toda aquela turma que convivia com Josué e havia visto os milagres do Senhor nosso Deus, eles aos poucos foram falecendo também. Chegado um certo momento, todos os anciãos que outrora viveram com Josué e chegaram a ver o que o Senhor havia feito pelas mãos de Moisés, eles acabam sumindo. Aquela geração que acompanhava Josué, ela acaba falecendo toda. E a nova geração que vem de Israel, que não conhecia os prodígios e maravilhas que Deus havia feito através dos seus servos naquele deserto, abrindo o mar vermelho, dando maná para que eles comessem, essa nova geração agora começam a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Mas mesmo fazendo o que era mal aos olhos do nosso Senhor, a Bíblia vai dizer que quando esse povo clamava, a misericórdia de Deus sendo tão grande, a bondade de Deus sendo tamanha, o Senhor não resistia ao clamor daqueles servos dele no deserto. Eles clamavam e o Senhor enviava-lhe alguns juízes para os libertar. O Senhor, mesmo que eles eram infiéis, o Senhor continuava a ser fiel à promessa que havia feito a Abraão, que depois de certo tempo ele traria esta herança novamente, e lhe daria uma terra que manaria leite e mel, por amor à sua palavra, por zelo à sua palavra, por grande misericórdia que há no coração do nosso Deus. Sempre que este povo começava a clamar, eles enviavam juízes para os libertar. Quando nós vemos no capítulo de número 6 de Juízes, ali está falando de um novo juiz. Ali também está falando que o povo
agora também não está obedecendo a palavra do Senhor. Ali está dizendo que este povo agora começa a fazer o que lhe apraz, começa a atender os seus desejos carnais, começa a abandonar novamente aquilo que havia sido conquistado por juiz anterior. E quando assim acontece, a Bíblia vai dizer que o nosso Deus os entrega na mão dos midianitas. O que nós entendemos pelo texto é que os inimigos, eles não vêm e tomam conta do povo de Deus, não, porque o inimigo não tem essa autoridade de chegar no lar daqueles que servem a Deus e tomá-los de arrasto. A palavra diz que Deus os deu nas mãos dos midianitas. Mesmo que eles fossem infiéis, as mãos do Senhor ainda estavam no controle de toda a situação. O Senhor mesmo os entregou, mas continuou cuidando. Assim como Ele entregou a Jó, mas continuou cuidando. O inimigo pode até tentar, mas você está nas mãos do grande Deus Todo-Poderoso. É Ele que reina, é Ele que guarda, é Ele que cuida, é Ele que decide, é Ele que fala. O povo sendo oprimido por midianitas, povos do Oriente, chega a Bíblia a dizer que pareciam gafanhotos no campo, grande a quantidade que eram. Alguns calculam que existiam ali entre 120 e 130 mil soldados no arraial, e sempre como eles vinham consumindo tudo aquilo que o povo de Israel tinha. Quando eles subiam as plantações dos israelitas, eles vinham consumindo tudo, ao ponto da Bíblia dizer que não sobrava nada, ao ponto do próprio povo de Deus subir as montanhas e começar a cavar covas e buracos para se esconder. A opressão do inimigo neste tempo era tão grande sobre o povo de Israel que eles mesmos, diz o texto, eles cavavam covas para entrar dentro dele, porque eles achavam que o inimigo deles era maior do que o Deus que eles serviam, ao ponto deles mesmos cavarem suas próprias covas. O Deus que nós servimos, Ele cuida de você e te diz: não desista, não aceite a derrota, não procure lugares escuros para se esconder, procure a luz da palavra que é fiel e verdadeira, procure a luz da palavra que te diz: maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Não permita que lugares escuros da vida venham a se esconder dentro do teu coração, que essa penumbra que acaba se alastrando venha a receber o poder do Espírito Santo do nosso Senhor Deus. Mas dentro deste medo e desta opressão, havia alguém que estava trabalhando. Mesmo naquela situação, havia alguém que, não se amedrontando, ele sabia que precisava cultivar a sua semente. A Bíblia vai dizer que o homem por nome Gideão, ele estava no lagar, ele estava ali onde se pisam uvas, mas ele estava trabalhando, porque ele sabia que era necessário cultivar a semente, porque se ele cultivasse a semente, ele tinha a esperança do amanhã, porque se ele não desistisse da semente, ele sabia que haveria nova safra, porque se ele não desistisse da luta, ele sabia que haveria um novo dia na vida dele. Se ele não desistisse da luta, ele sabia que quando amanhecesse havia alegria. Se ele não desistisse da luta, ele sabia que Deus que ele servia estava vivo e que um dia se levantaria por ele. E a Bíblia vai dizer que o anjo desce ali, e quando aquele anjo vê o Gideão trabalhando, mesmo sabendo que muitos estavam escondidos em covas, mas ele, com toda aquela coragem, ele diz: varão valoroso. Ele diz: varão valoroso, que mesmo dentro de uma opressão tão grande, continua batalhando, continua em pé, mesmo que não esteja na era, mas no lagar não desiste, mesmo que não consiga ficar
cima, mesmo que esteja embaixo, mas mesmo embaixo continua trabalhando, sabendo que um dia subiria novamente a ele. Ele continua no lagar lutando, porque sabe o Deus que serve, conhece as histórias dos seus antepassados. Hoje chega e fala: o Senhor é contigo. A Bíblia diz que ele vai dizer: se o Senhor é conosco. Deus falou para ele: o Senhor é contigo. Eu estou te escolhendo no meio deste povo, porque muitos não têm coragem, mas eu vejo que mesmo embaixo da luta, a tua cabeça continua em pé, os teus pés estão plantados na rocha, e você continua a batalhar. Por isso eu te chamo, varão valoroso. Deus é contigo, e Ele vê essa tua luta. Amém. Onde estão as histórias que me contaram? Ele diz. Onde estão as histórias que eu fiquei sabendo? Eles contaram que o Senhor abriu o mar. Eles contaram que o Senhor deu carne ao povo onde não existia. Eles me contaram que a água saía da rocha, Senhor. Onde estão essas maravilhas? Ei, Gideão, vai nessa tua força, porque se você ouvir as histórias que eu já fiz e posso fazer, vai nessa tua força, que novamente eu farei. É só você crer na palavra que está sendo ministrada ao teu coração. A Bíblia vai dizer que Gideão vai lhe fazer uma oferta. A Bíblia vai dizer que ele coloca algo sobre o altar, e aquele anjo toca com o cajado, e o fogo consome aquela oferta. Quando o fogo consome aquela oferta, aquele anjo que nós conhecemos teofanicamente sendo o Senhor, aquele anjo desaparece. Gideão se assusta e diz: de mim agora, porque eu vi o Senhor face a face. Mas neste momento ele já não está mais vendo o anjo, ele está ali sozinho naquele lugar. Mas olha o texto vai dizer: ei, fique tranquilo, pois tu não morrerás. Ei, ele não estava mais vendo sinais, mas o Senhor ainda estava com ele. Ele não estava vendo mais o anjo do Senhor, mas o Senhor ainda estava observando e dizendo: fica tranquilo, eu estou de olho. Você pode até não estar vendo o movimento, mas eu continuo fazendo. Você pode até não estar vendo os sinais, o fogo levantando, a água sendo mexida, mas eu ainda continuo no controle da situação. E como foi eu que me escolhi, eu estou dizendo: vai nessa tua força, porque eu sou contigo. Mas Senhor, são 130 mil inimigos, não importa, se eu for contigo, eles serão um só nas minhas mãos. Não é nada. Aleluia. Ele diz: vai nessa tua força, porque eu sou contigo. E ele vai dizer: Senhor, se realmente o Senhor me chamou, eu preciso de um sinal. Agora ele vai dizer: eu colocarei um novelo de lã em cima na eira. Eu não vou colocar aqui no lagar, não, eu vou colocar lá em cima da eira. E se o novelo de lã amanhecer molhado, e a terra que está em volta dele amanhecer seca, então eu sei que o Senhor estaria comigo, ou que o Senhor estava comigo. O Senhor aceita o pedido de Gideão. O nosso Deus não precisa provar nada, mas por amor a Gideão ele diz: eu faço. Quando Gideão no outro dia vai olhar, está ensopado o novelo de lã. A Bíblia chega a dizer que ao espremer o novelo de lã, enche meia taça de água. Só que Gideão, não se dando por satisfeito, ele vai dizer: Senhor, não se ire comigo, mas eu te peço mais um sinal. Quando ele pede mais um sinal, ele diz: olha, Senhor, agora o que eu quero que o Senhor faça é que fique molhada toda a terra ao redor, mas que o novelo de lã fique seco. O que ele está dizendo é que a terra ficar seca pode até acontecer por causa da umidade. É muito difícil de acontecer,
mas pode acontecer da lã sugar a umidade e a terra ficar seca. Mas o que ele está pedindo a Deus agora é algo impossível, porque a lã ela puxa a umidade. Então mesmo que ali a terra ficasse seca, a lã ficaria molhada. O que ele está dizendo a Deus agora, eu só posso crer se o Senhor for capaz de fazer o impossível. Nós conhecemos a palavra. Há coisas difíceis, sim há, mas para Deus não há impossíveis. Quando o Senhor Jesus está com Marta e Maria, eles estão de frente ao sepulcro. Ele vai dizer: ei, remova esta pedra. A pedra era pesada, a pedra era difícil de remover, mas era possível pela força humana. Só que o que está dentro do sepulcro, esse é o novelo de lã seca. O que está dentro do sepulcro é aquilo que somente o nosso Deus tem poder para fazer. Aquele que está lá dentro há 4 dias putrefado, aquele que está lá dentro há 4 dias que nem sangue mais existe em suas veias. Este é o impossível, mas para Deus não há impossíveis. Ele simplesmente diz: ei, Lázaro, vem para fora, rei. Ele fica com o coração aí. Tantos sinais na vida de Gideão, tanto que o Senhor já havia feito na vida dos seus antepassados, e mesmo assim ainda havia uma dúvida no coração dele. Às vezes, porque o tempo que nós vivemos demora a acontecer algo que recebemos a promessa, nós começamos a colocar dúvidas no nosso coração. Será que realmente foi Ele que falou comigo? Será que realmente essa promessa do Senhor na minha vida realmente veio da parte dEle? Mas a misericórdia do Deus Todo-Poderoso é tão grande que Ele diz: ei, Gideão, faz o seguinte, chama o seu servo Purá e desce lá no arraial dos midianitas. Vai lá que eu vou te mostrar algo tremendo ainda. A Bíblia vai dizer que quando ele chega no arraial, ele começa a ouvir um soldado contando um sonho. E esse soldado contando um sonho ao seu companheiro vai dizer: olha, eu tive um sonho essa noite e um pão de cevada descia, e esse pão de cevada descendo vinha contra a tenda e destruía ela. O que ele estava dizendo é que alguma coisa enviada do alto seria derramada sobre os inimigos e os destruiria. Mas o mais importante de entender é que o pão de cevada era o menor dos pães, era o menos importante dos pães. Quando o texto está dizendo: olha, é um pão de cevada, ele está dizendo: Deus Todo-Poderoso, quando Ele está com as mãos sobre a tua vida, não importa se tu é o menor da tribo de Manassés, não importa se você é o mais pobre da família de Benjamim, não importa se é um pão de cevada, mas nas mãos do Senhor se torna algo tremendo. Quando Davi está no campo, eles olham para Abinadab, eles olham para Samá, mas aquele que está no campo talvez pudesse ser o menor, aquele que está no campo poderia ser o pão de cevada, mas o Senhor Deus dos céus diz: ei, Samuel, o que eu estou escolhendo não está aqui, ele é menor, para os olhos humanos é só um pão de cevada, mas para mim é algo importantíssimo, porque eu escolhi segundo o meu coração, porque eu enxergo além do que os olhos humanos enxergam. Os olhos humanos estão vendo 130 mil inimigos, eu só vejo um, e como eu estou contigo, nós o destruiremos. O Senhor está dizendo a Gideão: confia no que está te chamando, confia na palavra daquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Você pode até se sentir o menos importante, Gideão, você pode se sentir o mais pobre, mas quando o Senhor aponta o dedo no meio da multidão, Ele diz: é você. Quando o Senhor aponta o dedo no meio de um monte de pescadores e diz: Pedro, eu quero você, Senhor, mas eu não sei ler, sou iletrado, sou sanguinário, sou nervoso, não me importa, eu estou escolhendo você para a minha obra. Ei, quando Ele escolhe, não importa o que o homem pensa, o que importa é que o Senhor diz, e se Ele diz que você terá vitória nessa vida, é porque você terá. O Senhor nos
O Senhor não erra. Quando o Senhor coloca o dedo dele na sua vida, Ele está dizendo: eu não me engano, foi eu que te chamei. Não importa o que aconteça, não importa o tamanho da luta, quem chama sou eu. Não importa se a muralha dá muitos metros de altura, se eu mandar você der 7 voltas ao redor, é porque ela vai cair, desde que a palavra venha dele. Se eu te dizer, Sansão, essa simples queixada de jumento servirá para matar 1000 dos seus inimigos, faça, porque a palavra está vindo dos céus. Quando aquele pão de cevada desce de cima para baixo, Ele está dizendo: aqui na terra não tem, mas nos céus há algo tremendo que eu posso colocar sobre a tua mão, capacitando você para algo que os homens jamais acreditarão, mas que será capaz porque o Deus dos céus te chamou. Deus que nos move para nós. Só que quando o Senhor chama alguém, se há algo que o Senhor não aceita, é dividir a glória dele. Quando porventura alguém aqui ir orar e o Senhor curar, glória a Deus. Porque como havia 32.000 soldados, o Senhor diz: não deixarei que eles vão, porque eles se gloriarão. Eu que darei a vitória, mas quem precisa ser glorificado é o Senhor. Aquele que for tímido, aquele que for covarde, pode sair, pode ir embora. A Bíblia diz que sobra 10.000, mas daqueles 10.000, quando vão beber água, o Senhor faz mais uma separação e sobra 300 conta 130.000. Agora o Senhor vai dizer: agora sim, com esses 300 você vencerá, com esses 300 você terá vitória. É por isso que muitas vezes, quando as coisas começam a ficar difíceis na nossa vida, nós começamos a questionar por que essa luta tão grande. É porque o Senhor quer que o nome dele seja glorificado. Quando o Ana está orando por anos e anos e anos, é porque Samuel ia ser para a glória do nome dele. Quando as batalhas vêm na tua vida, entenda, porque não vem tentação senão maior que tu possa suportar. Quando o Senhor colocar algo nas tuas mãos, ei, persevere, porque Ele está te cuidando. Assim como o Gideão não via mais aquele anjo, o Senhor ainda está com os ouvidos abertos para me ouvir, porque quando Ele colocar as suas mãos, não importa se é 130.000, se é 1 milhão, agindo Ele, não há ninguém que poderá impedir. Os teus inimigos virão por um caminho, mas por 7 terão que fugir de você, porque o Senhor estando contigo, a vitória vem. Aleluia. A batalha do nosso Senhor Jesus nessa terra foi tremenda. Ele não tinha 300, era ele sozinho. Ele não tinha porque os companheiros, a Bíblia diz: ferirei o pastor e as ovelhas dispersarão. Oh meu Deus, ele estava sozinho naquele Getsemane, ele pensando: a luta é grande, Senhor, a luta é muito grande, mas eu não desisto, seja feita a tua vontade, não a minha. Quando ele vai para aquela cruz, é porque ele sabia que a batalha salvaria bilhões de almas nessa terra. Quando Gideão aceitou a missão, ele aceitou sabendo do Deus que servia. Quando Jesus aceitou a missão, é porque ele olhou para mim e para você dizendo: eu não vou desistir, eu não me importo com o que os inimigos façam, eu não desistirei, porque a missão que o Senhor me deu eu a cumprirei, e na congregação dos meus irmãos eu me alegrarei com eles, porque quando a mesa estiver posta, eu estarei em comunhão com eles, me alegrando, porque a missão foi cumprida na terra, e que seja escrito: está consumado, porque ele venceu. Ele venceu a terra, e se ele venceu, nós também podemos vencer. Se ele venceu, nós também podemos vencer, porque ele é conosco. Glória a Deus. Eu quero orar com os irmãos. Você pode ficar nos seus lugares.
Ó Senhor, meu Deus, nós sabemos, meu Pai, que é o Senhor que chama, Pai. Nós sabemos que o chamado vem do Senhor, meu Deus. Oh Deus, quando o Senhor age, nada pode impedir, meu Pai. Ah, Deus, a chave que está nas tuas mãos, quando abre, não há homem na terra que possa fechar. Quando o Senhor fecha, também não há ninguém que possa abrir. Mas nessa noite, Senhor, nós como pessoas chamadas na tua obra, nós colocamos, meu Deus, perante a tua face um pedido, Senhor, que os nossos corações, meu Senhor, continuem convictos de que o Senhor nunca perdeu o controle, que o Senhor reina para todo sempre, que pelos séculos dos séculos o Senhor continua imutável, porque todo o poder está nas tuas mãos, porque onde que oferece monte o Senhor de eternidade em eternidade é Deus, e que nós possamos continuar firmes, não permitindo, meu Deus, que o barulho das águas venha, Senhor, trazer dúvida aos nossos corações, Pai. Não permita que ninguém que aqui está venha se esconder em covas, Pai, por causa do inimigo. Que os corações e mentes nessa noite estejam libertos de toda dúvida, de todo medo, e saibam que só o Senhor é Deus nas nossas vidas. Oh, aleluia. É o que nós pedimos, meu Senhor, em nome de Jesus.